1h e 54 minutos no Acre. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, entrevista com o professor Paulo José sobre a segunda jornada formativa de educação em ciências e matemática do Acre. Professor, vou repetir uma pergunta para você, que fiz no intervalo, que eu acho importante essa sua reflexão. O IFAC hoje forma por ano quantos alunos? Veja, então, um problema grande que nós temos nos cursos de licenciatura em matemática, não só no IFAC, mas também dentro da universidade. Quando eu fiz minha graduação na Universidade Federal do Acre, de 2004 a 2007, nós entramos com 40. Formou em torno ali de 16, 17 alunos, né? Para aquela época, uma taxa até alta, né? Mas hoje você observa que quando entra 40, muitas das vezes saem 15, saem 20, às vezes 10. Então, há uma evasão muito grande dentro desses cursos, não só na universidade, mas também dentro do Instituto Federal do Acre, os cursos de licenciatura em matemática. Olha, você, quando era jovem, como era o perfil do professor de matemática quando você era jovem? Quando eu falo jovem, ali um acrianinho de 8, 9 anos. Como é que era? Ele era o mais brabo? Era uma pessoa assim, muito onde todos tinham medo. Né? Olha só, parece que é característica do professor de matemática. Todo mundo tinha medo, depois a gente observava que muitos deles nem iam às vezes para a sala dos professores, ficavam na própria sala de aula no intervalo, não queria se misturar. Alguém que muitas das vezes colocasse, rapaz, fulano é o iluminado, aquele é o cara, né, da matemática. E aí quando a gente observa isso, isso traz dentro de um contexto histórico, né, que muitos acabam trazendo essa figura. Né? A partir de 1930, quando começou os cursos de licenciatura a partir da Universidade de São Paulo, da Faculdade de São Paulo, os nossos primeiros professores, eles tinham sido engenheiros, né? Então, eles traziam, sem aquela formação do licenciado, né? E os cursos, inicialmente, que era o 3+1, que era bacharelado de 3 anos, somente disciplina do campo disciplinar matemática e mais 1 ano de complementação pedagógica, para poder sair na dupla licenciatura. Os professores foram formando, mas acabavam, mesmo sendo no curso de licenciatura, carregando no seu contexto essa característica do bacharelado, né? Que a matemática é para poucos, né? O aluno não tem identificação com a matemática, então é por isso que ele tem que sair daqui, então nós vamos pegar uma matemática mais dura. Então eu cresci tendo esse tipo de professores, né? E eu sempre gostei da matemática, dos números, né? E eu observava o seguinte, que na minha concepção, um bom professor de matemática era aquele que sabia tabuada, aquele que sabia na ponta da língua, aquele que sabia cálculo mental e também o cálculo propriamente dito. Quando eu chego na universidade, eu entro em choque, porque começam as demonstrações, né, dentro do campo disciplinar, dentro do campo da álgebra, dentro do campo do cálculo, da análise real. Então, são matemática mais abstrata, matemática mais superior, que precisa ter uma demonstração e uma abstração muito forte. Aí é onde começou as reflexões também do campo da educação matemática, que para formar o professor também é necessário ter elementos também, não só para ele ensinar o conteúdo de matemática, mas como ele deve ensinar esse conteúdo. E aí ele precisa de ferramenta, ele precisa de conhecimento pedagógico, ele precisa de uma prática profissional, para que ele possa não só ensinar aquele conteúdo específico. Vou dar um exemplo, as matrizes, né? Ele não vai só definir matrizes do ponto de vista algébrico, mas ele tem que ter um conhecimento de colocar como é que o aluno consegue visualizar a matriz no seu dia a dia. Né? Ele vai numa lanchonete, está lá o cardápio, né? Ali tem o preço e o item, aquilo e o preço. Aquilo é uma matriz. Você pega o Campeonato Brasileiro, a Libertadores que vai ter a final, aí antes na fase de grupo, cada time está lá, a pontuação, quantos jogos, ali também é uma matriz relacionada. Então, existe muitas coisas que estão no dia a dia, e o professor do campo bacharelado, assim, que ele é mais o matemático pelo matemático,
ele acaba desprezando isso e colocando apenas a matemática, que alguns acabam dizendo assim que é uma matemática bem disciplinar, uma matemática bem específica do conteúdo propriamente dito. Você falou a respeito da tabuada, né? Assim como eu, você também deve ter estudado uma tabuada naquela cartilhazinha assim, que tinha aquela professora bem magrinha, né? Parecendo uma norte-americana ali. E ali, parceiro, o que teve de beliscão e puxão de orelha para aprender aquilo ali foi danado, não foi? Danado. Hoje parece que perdeu um pouco o sentido, né? O celular, né? Ninguém consegue mais querer fazer o cálculo mental. Tá o celular ali só, né? E aquela tabuada propriamente dita, né? Que é um método, digamos, tradicional, que nós não somos contrários aqui aos métodos tradicionais. É claro que eles funcionam. O que nós estamos colocando do ponto de vista da educação matemática é que existem outras possibilidades, que existem outros métodos de abordagem, que o professor formador ele precisa passar isso aos seus licenciandos. Ele precisa ter como compromisso profissional a oportunidade de colocar todos os alunos para que eles possam aprender matemática. Alguns aprendem desse método tradicional, mas outros precisam de um material didático, um material manipulável, precisa de uma aplicação para que ele possa entender o que realmente o professor quer falar, quer que ele entenda, né? Isso é chamado, que Bachelard chama de transposição didática. Transposição didática. Transposição didática. É fazer com que a minha linguagem matemática possa ser acessível ao aluno e que ele compreenda essa linguagem matemática e que ele possa entender realmente o que eu estou querendo falar. Só que realmente os professores, tanto na academia, na universidade, quanto muitas das vezes os professores que se titulam do campo bacharelado, eles usam uma linguagem muito matematizada, muito superior, que aí o aluno tem a dificuldade, porque são linguagens matemática, algébrica, e aí ele acaba não conseguindo compreender. Por vergonha ou timidez de ser ridicularizado pelos colegas. Quando o professor usa, todos entenderam, ele não responde porque ele não quer entender. E aí o professor vai avançando. E aí quando chega a nota, é aquele derramamento de sangue, muitas notas vermelhas, e aí complica, porque começa a ter outras relações já com os campos administrativo, coordenações pedagógicas, enfim, são outras searas que tem que ter também reflexões. Bom, só voltando àquele problema que você estava colocando. IFAC recebe 40, sai formados em licenciatura em matemática, algo em torno de 15, talvez 20. Num ano bom, sai 20. Isso reflete diretamente na rede pública de ensino, né? Como é que está o nível de diálogo entre o IFAC e o governo do estado em relação a esse problema? Administrativamente eu não tenho assim como me posicionar, instituição IFAC, governo do estado, né, porque isso cabe à gestão da instituição trabalhar, né? O que a gente pode, como professor formador, é o que a gente pode perceber assim que deveria entrar 40 e deveria sair 40, né? Porque os professores eles são pagos para trabalhar ali com seus 40 alunos. A instituição tem uma oferta de vaga de 40. Quando os alunos não conseguem, naqueles 4 anos, terminarem o curso, há, digamos assim, para a instituição e para a sociedade, um prejuízo, de certa forma. Porque eu deveria, a cada 4 anos, formar 40, num período de 4 anos, a instituição deveria ter, dentro da nossa sociedade, 160 professores, e se vem uma média de 20, nós estamos formando 50% das vagas destinadas, né? Sem contar que isso tem um custo para o poder público, não é? Essas perdas ao longo do processo por falta de identificação, enfim, o fato é que entra um tanto e sai muito menos. Isso não é só o problema. Agora também preciso dizer, né? Isso não é só no curso de matemática. O curso de economia também sofre muito com isso. Os cursos de matemática, às vezes de física, eles têm um percentual maior, né? Mas os outros cursos, a evasão sempre é grande. Às vezes até também na escola básica também, quando a gente observa aí, há uma evasão muito grande, né? Muitas pessoas não querem estudar. E é claro que hoje você tem todo digamos assim, programas de auxílio que dão condições até maiores para que eles possam estar ali dentro da instituição. 2 programas principais que temos na instituição é o PIBID e o Residência Pedagógica, onde cada aluno do ensino superior, eles que são selecionados dentro da quantidade de vaga do projeto, eles recebem ali uma bolsa de R$700. Não é muito, mas já ajuda muito, né? Quando a gente olha 20 anos atrás, mesmo quando eu fiz a universidade, não tinha tanta
esses recursos que auxiliavam os alunos a permanecerem dentro da instituição. Eu vou te fazer uma pergunta. Você fez o mestrado e doutorado, quais foram as instituições que você fez? Eu sempre estudei em escola pública, comecei na zona rural, depois vim para a Anita Garibaldi, ali no 2º distrito, Dr. Carlos Vasconcelos e Iracema Gomes Pereira, sempre no 2º distrito. Graduação e mestrado na Universidade Federal do Acre, a nossa querida UFAC, né? Fiz o mestrado em Ensino de Ciência e Matemática, o MPSIM. E no doutorado eu participei na UFMT, que é um convênio que tem com a UFMT, o UFPA e o UEA, que é a Rede Amazônica em Educação em Ciência e Matemática, a REAMEC, né? Então eu sou formado, sou doutor em Educação, Ciência e Matemática e sou mestre em Ensino de Ciência e Matemática e licenciado em Matemática. Eu estou perguntando por isso, não é de forma nenhuma querendo lhe constranger, de forma alguma, até porque você tem orgulho da sua própria história e tem que ter mesmo. Eu estou perguntando isso porque tem muita gente que só entende o valor de um mestrado ou de um doutorado se for na Unicamp, na USP ou na Unesp. Se não for nesse trio aí, não serve. Então é complicado, né? A gente precisa entender a ciência de uma outra forma, um pouco mais de maturidade, né? E assim, a UFAC aqui, ela tem uma gama de professores e os programas dela que são top, né? Então, o que é que a gente observa? Os próprios professores formadores desses programas, eles foram orientados de alguma forma por esses professores. O professor Dario Fiorentino, que está vindo da Unicamp, ele foi orientador do professor Ronaldo, no doutorado, da professora Franciana Castro e do mestrado também do professor Gilberto. Então, ele tem uma gama, os próprios professores formadores têm um embrião, né? Na rede REAMEC, não só professores só da UFMT, da UEA, o meu orientador foi o professor Dr. Wagner Valente da Unifesp, né? Então, são vários pesquisadores a nível nacional que estão ligados ao programa, porque justamente vem no programa um potencial da pesquisa ter essa expansão, né? E o ponto de vista do pesquisador é com que essa pesquisa que eles desenvolvam, ela consiga ser observada não só em São Paulo, mas também no Acre, no Amazonas, para que possam ter maior, né, de dado relevante e proximidade com aquilo que eles querem defender. Sem dúvida nenhuma. Tem que ter uma amplitude maior, afinal de contas é recurso público, inclusive. Boa tarde, Itaã. Olha só o que a dona Socorro Lima está colocando aqui. Com a máquina calculadora, eu conheço pessoas com curso superior que não sabem armar uma conta. Quando ela fala armar uma conta, colocar unidade, dezena, centena, milhar. Enfim, a pessoa não sabe organizar isso, como, por exemplo, para somar ou dividir. Já que eu tenho ali, eu tenho aqui nas minhas mãos uma calculadora o tempo inteiro. É um grande problema, né? E a gente observa, o meu pai, falecido pai, ele só teve a primeira série. Ele era paraense, da região de Monte Alegre, Santarém, veio para o Acre, conheceu minha mãe e ele só estudou a primeira série. Ele fazia conta de 9 fora, né? Sem a calculadora, né? E aí você observa, os alunos de hoje, como a colega colocou, né, na pergunta, eles têm essa dificuldade. Como eu vou usar a calculadora, né, se eu não sei usar? Tem a ferramenta, mas não sabe utilizar. E aí o importante é que o professor, dentro da formação, ele saiba o momento de usar a calculadora. Porque tem conteúdo matemático que ele pode utilizar a calculadora, mas tem conteúdo matemático que ele precisa explorar o cálculo mental, o raciocínio lógico, né? Então, precisa ter esse equilíbrio, né? E aí não só ficar refém do celular, da calculadora. Olha, muito interessante isso, e percebe como que é importante o traquejo, né? O manejo, saber a hora certa de usar isso, saber a hora certa de tirar, né, esses instrumentos. Realmente precisa de muita experiência, muita maturidade, isso aí torna a matemática ainda mais bonita. Muito obrigado pela sua vinda aqui, espero que nós tenhamos contribuído para divulgar a jornada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.